Chamo até aqui para poder também falarmos e orientar-nos na matéria das autarquias, das autarquias da freguesia neste fórum, é o Sr. Presidente da ANAF, Jorge Veloso. Muito bom dia a todas e a todos. Queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário-Geral das Finanças, o Dr. Rogério Gouveia, o Sr. Dr. Ricardo Franco, Presidente da Câmara Municipal de Machico, Celso Betancourt, Coordenador da Delegação Regional da Madeira, nosso anfitrião, Presidente da Junta de Freguesia de Machico, Alberto Alinho. Um cumprimento também para um distinto orador que nos, daqui a pouquinho, apresentará as suas ideias e os seus conhecimentos sobre as autarquias locais, o Dr. Rui Paixão, cumprimento também. Queria também, de uma maneira também de muita amizade, cumprimentar o meu colega do Conselho Diretivo da ANAF, Rui Santos, também o Armando Vieira, Presidente da Mesa do Conselho Geral. Caras e caros colegas, autarcas de freguesia, senhoras e senhores funcionários, também minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, agradecer o convite que foi feito à ANAF para estar aqui presente neste 6º encontro regional, que muito nos engrandece também, porque chegar aqui à Madeira, com 54 freguesias, e ver esta moldura humana é também de salientar e dar-nos também outra força para prosseguirmos o nosso trabalho. Queria dizer-vos que atravessamos um período de possíveis mudanças, porque neste momento está em causa o debate na totalidade do Orçamento de Estado para 2023. E é sobre esse debate que gostaria de vos transmitir aqui algumas ideias. Não entramos aqui num período unicamente de debate financeiro, mas temos outros aspectos que também, neste momento, as freguesias, que aqui às freguesias urge clarificar. Por exemplo, a vinculação dos trabalhadores contratados a termo, colocados nas autarquias, mantém-se em vigor um regime constante da Lei do Orçamento de Estado 2021. E também continuado pelo Orçamento de Estado 2022. Regula a conversão dos vínculos de emprego público a termo resolutivo em vínculos por tempo indeterminado. Esta complexa norma suscita muitas dúvidas e interpretativas, pelo que duvidamos muito da sua efetiva prática. A ANAF propõe que seja criado para as freguesias um novo programa específico de integração de trabalhadores precários ainda existentes em muitas freguesias deste país e até se calhar algumas câmaras municipais, também pelo facto da nova portaria 233 de 2022, de 9 de setembro, regula o procedimento de recrutamento, está exclusivamente pensada para a Administração Central, sendo necessária a sua adaptação, não só, e simplificação para todas as autarquias, e dentro destas, claro, para as freguesias. A carência de recursos humanos, e em especial de recursos humanos qualificados nas freguesias, tem sido um problema recorrente, na maioria das vezes, devido à falta de meios financeiros que possibilitem suportar os encargos da contratação de novos trabalhadores e, em muitos casos, os custos decorrentes dos próprios procedimentos concursais. A ANAF manifesta uma preocupação muito forte, mas ao mesmo tempo muito justa, sobretudo na atual situação de um enorme aumento dos preços. A atualização das remunerações dos trabalhadores em funções públicas, justa, claro que é justa, bem como do subsídio de refeição devido, não podemos deixar de realçar uma vez mais que tal aumento de encargos, aliados aos restantes na área dos recursos humanos, também na higiene e segurança no trabalho, nas contribuições para a Segurança Social e à ADSE, não é comportável para grande parte das freguesias e para os seus exíguos orçamentos, sendo certo que o incumprimento de tais normas determina a responsabilização da entidade. Bastará, para tanto, equacionar o aumento decorrente da atualização da remuneração base dos trabalhadores em funções públicas.
Por isso, os aumentos já anunciados para 2023 continuam e continuarão a consumir uma parte significativa do aumento do Fundo de Financiamento das Freguesias, sendo justo exigir ao Governo uma compensação financeira para as freguesias portuguesas. No âmbito das finanças locais, se consultarem a Lei do Orçamento de Estado, irão ver que é muito extenso, que se nos apresenta. Encontramos várias disposições com relevância para as freguesias. Montantes da participação das autarquias dos impostos de Estado, participação variável no IRS, no IVA, remuneração dos eleitos das freguesias, transferências para as freguesias de Lisboa, acordos de realização de dívidas, fundos disponíveis, transferências inerentes à descentralização e pagamentos em atraso, aplicação do sistema contabilístico, entre outros. Aquilo que muito nos interessa, e sempre olhamos para isso como um fator prioritário, é verdade que é uma das receitas, daquelas receitas fixas, daquelas receitas consolidadas, que tanto o Celso aqui falou há pouquinho, que é receitas consolidadas. E em termos de fundo de financiamento de freguesias, o que notamos para 2023? Notamos um crescimento do fundo de financiamento para 227.770.000 euros, não interessa agora os trocos, ao qual acresce um adicional de 65.400.000 euros. É importante observar esta questão deste adicional, porque este adicional contempla muito as freguesias da Madeira, contempla muito a freguesia dos Açores e contempla muito aquelas freguesias que são consideradas freguesias do interior, entre comas, porque algumas não são do interior, até estão muito junto ao litoral, mas é a designação que o Governo dá. Contempla, como disse, essas freguesias do interior, ajudando-as nos seus orçamentos. Eu lembro que cada freguesia, cada uma dessas freguesias recebe já uma contrapartida na ordem dos 22.000 euros, só de adicional. As duas vertentes juntas dão um aumento de 16.313.000 euros para a nossa gestão para 2023. Dirão assim, é razoável, pois, mas depois a ANAF tem uma proposta e propôs isto no dia 3. A ANAF gostaria de ver contemplado neste Orçamento de Estado para 2023 um aumento de 0,5 percentuais no montante do FFF, que passaria a ter mais 11.388.000 euros. Isto para quê? Não é feito por acaso. Nós entendemos que para fazer face aos encargos com os aumentos salariais, toda a gente vai ter a partir de janeiro, ponto final. Para fazer face ao aumento dos custos energéticos e de matérias-primas, é essencial que o Governo respeite este aumento de 0,5 percentuais e passa a percentagem de recolha dos impostos para 3%, o que permitiria fazer talvez uma gestão com mais qualidade, uma gestão mais atenta e uma gestão principalmente virada para as nossas populações, porque percebemos que em 2023 a questão da qualidade de vida dessas mesmas populações irá ser agravada com toda esta inflação que prevemos. Sobre as remunerações dos presidentes juntos, o Celso já aqui falou, e agrada-me sobretudo uma situação. O artigo 50 desta mesma lei fixa este ano em 30.679.000 o valor afeto à remuneração dos eleitos das juntas de freguesia. Ou seja, verifica-se um aumento de 1.500.000 euros. Este 1.500.000 euros vem sobretudo para pagamento de meios tempos. Há alguns presidentes de junta que não fizeram a certificação junto da legal até 30 de junho. Fizeram mais tarde. Não podiam ser contemplados em 2022, irão ser contemplados a partir de 2023. Mas mesmo assim, até algum colega esteja aqui, ainda não fez essa certificação na legal, que o possa fazer o mais rapidamente possível, de modo a poder ser contemplado já em janeiro. O dinheiro existe, está cá pavimentado, faz parte do Orçamento de Estado, está pronto para ser distribuído. A questão que depois passa de ainda não estar clarificada esta situação de termos sido confrontados com interpretações variadas de organismos de Estado que por vezes se miscuem em assuntos que não são deles. As CCDRs não têm nada que se miscuir nestes assuntos, falando assim mais abertamente. As CCDRs não têm nada que dizer que o autarca está a meio tempo, não pode prestar serviço a meio tempo na Junta. O meio tempo que presta na Junta não é um tempo para se aula. Desculpem.
o meio tempo que o autarca presta na junta pode ser feito das 9 da noite à 1 da manhã. O que é que tem a ver com isso? Não é um tempo parcial. Portanto, todos aqueles, e mesmo alguns juristas de algumas câmaras municipais, que entendem que quem quer estar a meio tempo na junta tem que trabalhar meio tempo na Câmara e outro meio tempo na junta, está completamente errado. Isto vai ser clarificado, há uma proposta de lei, eu sei que ela vai ser discutida. Ela vai ser discutida na Assembleia da República. Tem o apoio de todos, porque isto foi falado com toda a gente na Assembleia da República e todos eles mostraram aquilo que é mais que justo e evidente, é todos os autarcas estarem a meio tempo e poderem ter uma gestão mais autónoma, uma gestão mais equilibrada daquilo que é a sua autarquia. Mas tem outra questão. Paralelamente a essa, vimos alguns centros distritais, especialmente do continente, virem dizer que teriam começado a descontar. Ainda nem sequer tinham recebido e já tinham começado a descontar. Eu próprio me insurgi contra isso, apesar de uma pessoa da minha família e muito chegada a mim ser uma diretora da Segurança Social, e dizer ela, desculpa lá, a carroça à frente dos bois, onde nós não recebemos. Os desgastados não receberam, vocês já estão a querer que eles paguem desconto. Pelo amor de Deus, esqueçam lá isso. Se me perguntarem a mim, um autarca que tem 30 ou 40 anos, que quer fazer no meio tempo, trabalha numa empresa privada, faz os seus descontos normais para a Segurança Social, se quiser complementar com os descontos do meio tempo, acho que deve. Porque isso sim contribui para a sua reforma. Não me peçam que concordem que um aposentado faça isso, não faz sentido nenhum. Dizer também que a questão da transferência de competências já foi aqui abordada. É um assunto que é muito caro à ANAF. Nós partimos muita pedra para que este acordo pudesse ser executado, pudesse ser assinado entre o Governo, a Associação Nacional de Municípios e a ANAF. Partimos muita pedra. E depois verificamos que um decreto-lei que é publicado em 2019, ou em 2020, desculpe, demora depois 3 anos a ser implementado. Eu tenho falado com vários municípios e com os senhores presidentes de Câmara e, por vezes, não consigo perceber as dificuldades que esses mesmos autarcas, perdão-me, senhor Presidente da Câmara de Machico, mas não consigo perceber como é que autarcas, presidentes de Câmara, que estão há 10 anos, por exemplo, a fazer acordos de execução com as suas freguesias, as freguesias respeitam esses acordos de execução, as freguesias cumprem os estados críticos dos acordos de execução e depois dizem que as freguesias não têm competência para assinar uma transferência de competências, desempenhando exatamente as mesmas funções que estavam desempenhadas. Não consigo perceber. Também penso que de teimar e água mole em pedra dura, portanto, dá até que for, as coisas têm melhorado. E, evidentemente, neste momento, posso garantir que há 117 municípios que já assinaram as transferências de competências, que envolvem cerca de 1.200 e poucas freguesias, e já envolve um montante de 104 milhões de euros transferidos dos municípios para as freguesias através da legal. A previsão do próprio Governo é que, e no Orçamento de Estado, faz parte do Orçamento de Estado, a previsão é que para 2023 possa abranger cerca de 130 municípios, com um valor total de perto de 130 milhões de euros, 135 milhões de euros, abrangendo 1.500 freguesias. Temos de ter em consideração que das 3.091 freguesias, unicamente 2.200 é que comunicaram à legal que estavam em condições de efetuar essas competências. Portanto, já não estamos muito longe, mas este processo arrasta-se há demasiado tempo. E eu acho que é tempo de principalmente, alguns municípios respeitarem o contrato que foi assinado pelo Governo. E lanço daqui também um pedido ao Sr. Secretário-Geral das Finanças que seja possível implementar na Madeira, principalmente antes de agora, extensivo aos Açores, que seja possível fazer com que as freguesias possam, juntamente com os municípios, estabelecer os seus autos de transferências de competências, porque não há dúvida de uma coisa, Sr. Secretário, é muito vantajoso para os municípios, é vantajoso também para as freguesias, mas é principalmente vantajoso para as populações
porque nós agimos com muito mais proximidade, isso ninguém tenha dúvidas. Aliás, foi confirmado aqui pelo Sr. Presidente da Câmara do Machico. Duas ou três questões mais para finalizar, entre as quais uma que me preocupa subejamente tem a ver com a criação de espaços cidadãos. A intenção do Governo projetar no país a implementação de espaços cidadãos. Mas não é possível ter um espaço cidadão a funcionar numa junta freguesia, servindo a população. É um serviço público que dá à população. É sim, senhor. Emitimos cartas de condução, emitimos registros criminais, estabelecemos parcerias e aquilo tudo que queiram fazer com a ADSE, com a Segurança Social, registros criminais, não sei se já disse isso, o próprio cartão de cidadão, a partir de uma certa idade, 25 anos. Mas não é possível. Depois de praticar 400, 500, 600 sábados durante um ano, freguesias que recebem 60 euros por ano de comissões. Não é possível. No Orçamento de Estado de 2022 houve um incremento de despesas e foi aprovado 20%. Foi aprovada uma verba de 20% nas taxas a mais em relação ao que estávamos a receber. Não foi cumprido. Não foi cumprido. Está aqui escrito por nós que a ANAF propõe que seja implementada a partir de 2023 a contrapartida financeira de 50% para as freguesias por cada operação do espaço cidadão. E ainda ver as freguesias ressarcidas do valor do aumento de taxas de 20% aprovados no Orçamento de Estado de 2022 e nunca aplicados. Porque se nós ficarmos com metade daquilo que é o trabalho, vamos lá, de uma carta de condução, que custa à volta de 15 euros, ok? Não acho que não estamos aqui a ser exagerados. Temos o trabalho todo, o único trabalho depois que o IMT tem é emitir a carta de condução e mandá-la para casa do dono. Pensamos que não estamos aqui a ser injustos. Enfim, não nos quero amassar mais, até porque eu gostaria muito de ouvir toda a gente e poder falar. Mas tenho só que dizer aqui mais duas coisas. Tem a ver também com o pagamento, ou com aquilo que nos é descontado no Fundo de Financiamento de Freguesias. E tudo aquilo que nós temos contribuído também para a ADSE. De registar que o recurso ao Programa de Regularização Extraordinária dos Empregos Precários veio agravar todos estes encargos. Houve trabalhadores precários que passaram para o outro lado através desta possível regularização, mas isto veio onerar, de que maneira, também financeiramente, as freguesias. E a retenção de tais verbas no Fundo de Financiamento de Freguesias continua a ser muito penalizadora para nós, em especial para aquelas que dispõem de diminutos recursos financeiros e têm no Fundo de Financiamento a sua principal, se não mesmo a única fonte de receita. Assim, para não nos maçar, dizer-vos em conclusão que a ANAF registrou como positivo, nesta proposta de Orçamento de Estado, o aumento global das transferências financeiras, não temos, respeitando o cumprimento da Lei das Finanças Locais, a manutenção da dotação orçamental para pagamento a todos os autarcas das freguesias nos meios tempos, mas também registramos negativamente que a falta de clarificação quanto à possibilidade de todos os presidentes de junta, sem exceção, poderem receber o valor correspondente ao meio tempo. Registramos como negativo a ausência de reembolso das despesas com o Covid-19. Registramos como negativo a manutenção de retenção de 5% na remuneração dos eleitos locais. Isto dura há 10 anos. Meus amigos, isto dura há 10 anos. Todos os autarcas, freguesias, municípios, deputados, que há membros do governo, têm 5% retirados desde há 10 anos atrás. Não se prevê ainda qualquer alteração ao regime do IVA aplicado às freguesias. Não consta fizemos a nossa comunicação, mas isto é um resumo, fizemos-la mais esclarecida. A não compensação das freguesias dos eleitos e consequências dos efeitos e consequências das taxas de inflação registradas em 2022. Daí o nosso pedido para passar para os 3% da recolha dos impostos. Também, portanto, o acesso
das freguesias aos fundos comunitários. Claro que não faz parte deste Orçamento de Estado. Mas o que tem que fazer parte é que, através desta notícia, que nós encaramos como boa, mas a ANAF não encontra neste Orçamento de Estado uma oportunidade de as freguesias recorrerem ao crédito para fazer face à sua componente financeira, devendo o valor ser pago no decurso do mandato. Aquilo que existe neste momento é que, se nós solicitarmos um crédito em junho ou julho, temos que o pagar até ao final do ano. E é isso que nós não queremos. Temos que ter alguma igualdade com os municípios, à nossa escala. Claro que é à nossa escala, não deve haver com os municípios, mas sim poder que esse empréstimo, por exemplo, fazemos em junho ou julho, ser pago até ao final do mandato, o que é, acho eu, razoável. E, importantíssimo, a ANAF propõe ainda que a taxa de IMI urbano veja aumentada de 1% para 3% quando a revisão da Lei nº 73 de 2013. É importante. Eu sei que este foi uma luta, e o Armando está aqui, que é desse tempo, uma luta muito difícil. Chegar a 1% foi uma luta muito difícil. Meus colegas com certeza imaginam. Chegar a 3% vai ser mais difícil ainda. Mas também entendam, isto é um ponto de partida, uma negociação. 3% é a nossa proposta. Neste momento está em 1%. Se equilibrarmos, passar para 2%, todos nós veremos a nossa receita de IMI aumentada para o dobro. E isso é claro como há. Uma última nota, mesmo a última nota. Nós assinamos, ou eu assinei em nome da ANAF, na quarta-feira passada, um protocolo com o fundamental. E reparem bem naquilo que eu estou a dizer. Nós assinámos esta quarta-feira. Foi só esta quarta-feira que assinámos. Reunimos o Conselho Diretivo na outra sexta, no dia 21. Claro. Depois demorámos alguns dias até resolvermos esta questão, porque também, mais uma vez, andou a carroça à frente dos bois e houve divulgação na comunicação social e até publicado em Diário da República de um despacho que nós não tínhamos sequer qualquer acordo. Portanto, a partir, penso eu, de segunda, terça-feira, nós tivemos que criar várias condições, tivemos que criar uma conta dedicada só àquele valor. Estão em casa 2 milhões de euros que não podemos atirar fora. Estão em casa 2 milhões de euros que é para apoio das populações carenciadas. Estão em casa 2 milhões de euros que têm que ser geridos e bem geridos. Envolve a ANAF. A ANAF é que vai orientar, ela própria é que vai gerir esses 2 milhões de euros através das freguesias, que tem que depois fazer o seu papel. Conseguimos ainda, foi levantada essa questão também, conseguimos também e essa proposta veio do Rui, que fosse extensivo também a Madeira e Açores. Sei que existe já, cá pedinho, que o Ciclíssimo mostrou, um documento onde há já um projeto, um programa de apoio solidário ao consumo de gás, há uns anos desta parte, mas não tem nada a ver com este. Esse existe e bem, é da Madeira. Este vai existir normalmente também para a Madeira, mas também para o continente e para os Açores, e que permitirá às famílias mais carenciadas pelo menos terem o apoio de 10 euros por cada garrafa de gás que comprem. Depois, a maneira de pagar, antecipar ou não antecipar, isso já vai ser em cada freguesia. Já recebeu também um e-mail que a ANAF enviou com toda a documentação. Basicamente era isto que tinha para vocês. Há uma nota que gostava de dar ainda, porque o Celso levantou essa questão e que nós também de algum modo nos surpreendeu na altura. E hoje, ontem eu jantei com o Celso e ele apresentou-me alguns casos que gostaria de ver resolvidos, quais nós não temos conhecimento. Nós temos reuniões mensais, iremos ter uma reunião mensal agora em novembro, e não temos conhecimento que há propostas de freguesias associadas à ANAF para aderir ao protocolo, e o CDT nega. O CDT não pode fazer isso, tem que negociar com essa freguesia, não negociar da maneira como negociou da primeira vez, porque freguesias que recebiam 10 euros passou para 700 e depois teve um barbicagem que teve que cortar para meio tempo de abertura e também meio tempo e meio valor, meio subsídio como pagamento, porque não cumpriram. A questão não é essa, a questão é que os CDTs, quando fizeram este contrato, ou este protocolo, quando assinaram o protocolo com a ANAF,
já sabiam que essa freguesia tinha os movimentos que tinha. Eles têm essa possibilidade. E, portanto, se meteram água, foi da parte deles, e que agora, passados 6 meses, vão ter que eu espero que sim, que as freguesias deem uma resposta muito positiva durante estes 6 meses em que têm 50% da remuneração com o meio tempo aberto, possam dar uma resposta capaz, categórica, para que se possa reverter esse tempo. Sobre a questão da freguesia associada que requer o posto CDT, eu próprio, esta semana que vem, próxima semana irei falar com a direção e com o grupo de trabalho do CDT, com a ANAF, para esclarecer essa situação. Muito obrigado, desejo um ótimo dia de trabalho e acho que esta moldura vai com certeza ser. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado.